Obrigada, Lucileia. Vou me apresentar brevemente, né? Meu nome é Isamara Malaquias, eu sou bacharel em Ciências Econômicas, né? Economista, e eu participo, né, do GEMON, do Grupo de Mulheres Organizadas do Mucuri. Atualmente eu estou no MST também, que é o Movimento Sem Terra, integro o setor de produção e atuo necessariamente, né, na cooperativa camponesa central de Minas Gerais, em Belo Horizonte, e participo também, né, do GCEP, de grupo de estudos de crítica à economia política, e tenho pesquisa mais voltadas na área de macroeconomia e desenvolvimento econômico. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu queria ressaltar aqui, né, que para pensar o racismo, né, e o racismo ele é estrutural, a gente tem que pensar na formação do modo de produção capitalista e na formação econômica brasileira, necessariamente, né? Vou destacar esses dois pontos. Né, a formação do modo de produção capitalista, né, a gente pontua primeiramente a acumulação primitiva de capital, e essa acumulação primitiva de capital que vai ocorrer principalmente ali no século XVIII, século XIX, né, e essa transformação, essa transição que já estava ocorrendo, né, ocorrendo entre o feudalismo e o modo de produção capitalista, essa transição entre o século XVII, século XVIII, século XIX, vão destacar pontos que vão perpetuar uma estrutura até hoje, né? Então, quando se ocorreu a expansão do modo de produção capitalista e essa acumulação primitiva, que tiveram grandes navegações e né, demarcou o sentido colonial, a gente vê essa visão eurocêntrica, e essa visão eurocêntrica e dessa expansão via né, seu sentido do capital comercial, eles chegam em terras e, a partir disso, eles veem um outro ser diferente, né? Eles veem esse outro ser e decide desumanizar, né? Desumanizar, coloca nesse sentido de desumanização. Eu falo no sentido mais total, né, dessa expansão. E aí, quando coloca isso, e quando a gente pega também para analisar, né, essa colonização brasileira, a gente vai ver que a formação do Brasil, ela é necessariamente no sentido de desumanizar não só as pessoas que estavam nessa terra antes de ter uma apropriação dessa terra europeia, né, assim, no sentido europeu, mas também de trazer pessoas que também foram desumanizadas para inseri-las não num trabalho, né, numa exploração escravocrata. E aí a gente sabe, né, que foram 400 anos de escravidão, e esses 400 anos refletiu num sentido que é colocado hoje, eu uso esse termo, né, no sentido de, como vou dizer, de uma série de contradições históricas que resultou num sentido desigual de como as relações brasileiras são ditas, né, necessariamente. Aí, eu quero colocar aqui um ponto, né, que eu fiz algumas anotações, que esse processo, ele é um processo de condições, né, dessa organização dessa sociedade, né,
de contradições de organização da sociedade que reproduzem uma subalternidade de determinados grupos. E esse grupo que passa a ser subalterno, né, que vem desse sentido histórico da acumulação de capital, desse sentido colonial, né, brasileiro, da nossa formação colonial brasileira, de questões que também nos submetem enquanto os países subdesenvolvidos, né, que vem de uma herança escravocrata, de uma herança de exploração e de subalternidade aos países desenvolvidos, colocou determinado grupo como subalterno, e esse determinado grupo é identificado racialmente, né? E a partir disso, tem um termo que muitos filósofos, né, não economistas necessariamente, porque tem poucos economistas que vão estar associando isso, mas é o sentido material, né, que foi tirado desse outro grupo, desse grupo que a gente sabe que é a população negra. Então, quando a gente coloca, né, quando autores colocam esse grupo, o próprio Silvio de Almeida, outros autores que vão fazer uma pincelada brevemente sobre isso, né, que é o próprio Celso Furtado, que ele não aprofunda sobre isso, mas aprofunda nesse aspecto da colonização. O Caio Prado também não aprofunda, mas fala sobre esse aspecto da colonização, que tem essas partes que são antagônicas, né, da própria raça, né, das próprias contradições, e esse antagonismo da estrutura social que vai ter atualmente as raças. E aí, né, no sentido material que eu quero colocar, que eu havia falado, quando a gente fala de caracterizar o racismo, né, no sentido desigual, e na esfera de poder, a gente também fala da materialização. Quando eu falo materialização, a gente fala no sentido de não ter distribuição de renda para a população negra, para a população negra ainda estarem inseridos em piores condições de trabalho, ainda estarem tendo menos acessos, não ter políticas ainda que são voltadas para uma reparação histórica e social, né, de equidade da população negra. Então, é muito importante, assim, eu vi uma entrevista do Silvio de Almeida que ele fala que uma coisa que demarca, né, as consequências das contradições, que perpetua essa reprodução, né, do racismo nessa sociedade, ele falou que foi uma coisa que foi durante a pandemia, nas grandes favelas do Brasil, estavam tendo operações policiais, então morriam-se crianças, famílias negras eram devastadas, e isso era uma característica de como o Estado agia de forma violenta, e como o Estado fazia questão de demarcar seu lado racista, principalmente numa era como essa, né? Como a atual condição que a gente está vivendo hoje. Usando, colocado pelo Silvio também, ele fala que o racismo é perpetuado a partir do momento em que determinada raça ganha sentido, né, e se posiciona num sentido de poder mesmo, e de sentido material e social perante outra raça e através de seu histórico. Ele fala como que é possível fazer essa reparação. Ele usa 4 termos que é importante, né, que eu acho muito importante serem destacados. Ele usa, não é o primeiro termo, não é um sentido
da sequência que ele coloca, mas ele fala no primeiro sentido econômico. Não é possível, para se pensar numa reparação e para se pensar em como a sociedade brasileira tem que se desenvolver, é preciso a gente pensar de formas diferentes e como que a sociedade brasileira ela é pluralizada, né? Então, quando a gente fala em distribuição de renda, em fomentação do emprego, em redução dos preços, em redução de taxa de juros, né? Nesses países, e principalmente nos países subdesenvolvidos, que tem uma população negra, a população negra maior, que tem uma população na miséria, é preciso você pensar na esfera econômica para a superação e para a distribuição de renda para essas pessoas. Ele coloca no sentido também na esfera jurídica, né, de pensar leis e pensar como essas leis vão fazer o recorte de raça e como que essas leis vão fazer o sentido de não serem leis racistas e pessoas que estão inseridas nessa esfera jurídica, né, que é uma esfera jurídica que tem um poder, principalmente os países subdesenvolvidos, não haja no sentido racista. E também ele coloca na esfera política, né, porque ele coloca na esfera política quanto na reprodução e inserir a população negra nessa esfera. E ele coloca no sentido ideológico, que é o sentido social. Eu coloco sentido social, filosófico, ele usa o termo sentido ideológico, né? Mas o sentido ideológico ele está ligado diretamente, né, à construção do ser social, né, nas relações sociais dessa sociedade, que vem das instituições que vão desde a família, que a primeira instituição que a gente é inserido, né, é a família, e segundo a gente vai para a escola, e a partir disso a gente vai fazendo parte de outras instituições, né, que são trabalho e etc. E aí ele coloca também esses pontos. E aí, voltando mais um pouco assim, para as condições materiais, que as condições materiais que essa população negra não vai ter, e a partir disso, né, perpetua essa desigualdade, ele coloca também, apesar dele ser jurista, ele coloca também, frisa a importância das políticas que são feitas, que são políticas de austeridade, que é a retirada do Estado dessas políticas. Então, quando o Estado faz uma política de austeridade, de retirar uma fomentação de recursos que era para a educação, que era para a saúde, que era de uma distribuição de renda, né, e políticas e para as mulheres, quando o Estado, em momentos de crise, ele faz essa política de austeridade, ele está inserindo boa parte dessa população negra num quadro de miséria necessariamente. Então, se pensar a economia, se pensar as políticas macroeconômicas para isso, é no sentido de pensar que o Estado e as formas que a gente tem essa relação do Estado, de representações políticas, a gente tem que se pensar no sentido de, como vou dizer, de libertação, não só de liberação também, né, de transformação, mas no sentido também de direitos, de cobrar direitos, e é mais voltado nesse aspecto, né? Quais as anotações que eu fiz? Pois, Amara. São essas. Agora... Uhum. Pois, São Amara, acho que o sentido de falar vidas negras importam, né?
por exemplo, quando ocorre um corte, né? Quando eu falei política de austeridade, são cortes de gastos dentro do Estado. Então, quando o Estado não decide mais gastar com o SUS, né, congelar os gastos, que é uma política de austeridade, é a classe que vai sofrer, principalmente com este corte, vai ser a classe trabalhadora de massa, né? E a classe trabalhadora de massa, ela tem cor. Ela é a população negra, né, que está inserida nas grandes favelas, que tem as menores rendas. Então, tem dados, né, do IBGE, relatórios do IBGE, quando você faz aí uma análise, né, dos gráficos, você vê que quem sofre mais com essa política de austeridade é a população negra. Então, se tem um corte no SUS, né, do financiamento do SUS ou do financiamento da educação, a maioria das crianças que estão inseridas na educação pública são crianças, né, de famílias negras, né, elas sofrem um impacto diretamente, não só na renda, né, como no total, mas também no próprio desenvolvimento individual e conjunto, né, dessa família e individualmente desse ser. É a subjugação de um grupo racial por outro. O que é? A subjugação de brancos em detrimento de pessoas negras, né? Então, quando a gente fala que vidas negras importam, a gente está querendo chamar a atenção que essas vidas negras, elas estão morrendo, né? Elas estão perecendo, porque isso a gente vê a olho nu nas reportagens, nos livros, né? E também, como Isamara falou, em dados do IBGE, que a população negra é a maior população vítima da fome, é a maior população que está fora do mercado de trabalho, é a maior população que está fora das escolas e dos espaços de ensino. E por isso que é a maior população que é vitimada pelo genocídio, né? A gente tem aí um problema, na verdade, é uma questão latente, né? É uma questão latente, que é o genocídio da população negra, que coloca, né, que jovens, eu esqueci a faixa etária, que eles, mais de 70%, né, eles são vitimados pela violência letal do Estado. São esses jovens negros que estão inseridos na periferia, que estão em piores condições de ensino, de renda e de acesso ao saneamento básico, que são vítimas da violência letal do Estado. Porque muitas vezes elas não estão nos bancos da escola, né? Elas estão no tráfico, ou muitas vezes não têm oportunidade de acesso de emprego e renda. E quando a gente fala, né, dessas diferenças, eu acho que é algo que ilustra bastante essa frase, na verdade, só para colocar aqui, ela parte de um movimento que se inicia nos Estados Unidos, né? Que os Estados Unidos tem um índice de violência letal policial muito grande, que é um dos maiores do mundo, e o Brasil também, né? Tem uma violência letal muito grande. É porque a gente entende que polícia é feita para matar, a polícia não é feita para matar ninguém, né? Mas a polícia, ela tem uma violência letal muito grande. E aí foi uma mulher que deu início a esse movimento, né, levando em consideração a crescente violência policial nos Estados Unidos, e que chamava, né, para esse grito, vidas negras importam. E um exemplo para ilustrar aqui no Brasil é que, nesse contexto de pandemia da Covid-19, a primeira pessoa a falecer no Brasil foi uma empregada doméstica negra, que os patrões dela foram para fora, sabiam que estavam com Covid, né, e voltaram, retornaram e não dispensaram essa trabalhadora doméstica. E essa trabalhadora doméstica, ela veio a óbito. E eu acho que é isso, né? Levando em consideração que não estamos em condições de igualdade, não estamos em condições de igualdade com as pessoas brancas ainda, né? Com a população branca ainda, não estamos em condições de igualdade de renda, não estamos em condições de igualdade de acesso à educação, não estamos em condições de igualdade no acesso à cultura, não estamos em condições de igualdade de acesso a trabalho, de acesso à cidade, sabe? Então,
quando a gente coloca, isso, no sentido de tratar essa diferença, né, de reparar essa desigualdade, que é uma desigualdade latente histórica na nossa sociedade. Muito bem respondido. Eu queria ler um comentário aqui da Cauane e da Isabelle. Quando você vê as pessoas sendo mortas cruelmente só por causa da cor, dá uma revolta muito grande. Vidas negras importam, né? E a Isabela Moura está falando o seguinte: uma amiga minha é negra, isso a incomoda um pouco, mas eu questiono e digo que ela pode ser uma negra e ela pode ser linda. Eu acho que é isso que ela falou. Que pode ela ser negra, ela é linda. Eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, se a gente ainda tiver com tempo. Eu posso responder. Luísa Mara quiser responder também, mas eu queria falar. Não é que eu queira responder, porque como eu estudo, transversalidade, falar um pouco, eu estudo transversalidade étnico-racial no currículo aqui no meu mestrado. Só que eu estudo na pós-graduação, essa transversalidade na pós-graduação. Só que a gente acaba pegando esses materiais também da educação fundamental, né? Do ensino básico. E aí, quando eu falei, por exemplo, que a autora Nilma Lino Gomes, ela fala do tempo escola, que é esse tempo que a gente experiencia na escola e a gente experiencia de construção das nossas identidades e das nossas subjetividades. E é justamente isso, quando as pessoas colocam que o negro, ele é inferior ao branco, ele vai usar o quê? Ele vai usar o seu fenótipo, ele vai usar a sua imagem. Então, ele vai dizer, você não é bom, você não é bonito, para te inferiorizar. E é isso que o racismo vem fazendo há milhares e milhares de anos, né, no nosso país, falando que a gente não é bonito, falando que a gente não é bom o suficiente, para que a gente não possa ocupar o lugar que é nosso por direito. E utilizam mesmo de xingamentos, quando eu coloquei, utilizam de xingamentos, utilizam de inferiorização, fala que nosso nariz é feio, fala que nosso cabelo não é bom. Né, o que é cabelo bom, né? O que quer dizer esse cabelo bom? É o cabelo que cresce para baixo, que é o cabelo bom? Vamos questionar isso. Então, eu acho que é isso. É o racismo, que na verdade não é uma coisa individual, mas ele também se dá por práticas individuais racistas de pessoas que cometem contra pessoas negras também. E esse racismo, ele se reproduz e ele se dá por isso, né? Utilizando a nossa imagem, o nosso corpo. E eu quero dizer para Isabela? Isabela, que nós, pessoas negras, somos pessoas bonitas, que independente do que o outro venha falar, a gente tem que se olhar no espelho e se amar e entender que beleza, ela é diversa, né? A beleza, ela é diversa e o Brasil, ele é diverso, né? Existem pessoas de várias cores, de vários tipos de cabelo, de vários tipos de tamanho de nariz, de tamanho de boca. E isso não quer dizer que um seja melhor que o outro. Não quer dizer que o branco é melhor, que o negro é melhor, porque a gente também não quer colocar aqui que o negro é melhor. A gente quer colocar que a gente tem diferenças e que a gente é igual nas nossas diferenças e que a gente deve exaltar essa diferença, né? Que é muito importante. E isso foi pontuar que isso foi uma narrativa, na verdade, uma fala que o movimento negro usou também, vindo muito nessa pegada do movimento Panteras Negras nos Estados Unidos, que é o Black is Beautiful, que é o negro é lindo, somos lindos também. Então, essa positivação dessa imagem da pessoa negra para que também possamos internalizar isso. É muito difícil porque o tempo todo estão reproduzindo o contrário, mas a gente tem que internalizar isso, internalizar que o negro também é lindo, né?
É isso. Gabi, fala maravilhosa. É aquela questão da ideologia, né, colocada. Foi construída uma ideologia, essa ideologia, né, que está, né, vinculada às ações sociais, e essa ação social, ela tem uma estética, né, e que é perpetuada através do poder, o poder da estética branca, né, eurocêntrica. Então, tudo que é o oposto, né, do branco eurocêntrico é feio. Então, a pessoa não negra não é considerada bonita, a pessoa negra não é considerada bonita. Então, pensar plural e pensar como Gabi colocou, é pensar uma forma de libertar, né? De se libertar o outro, de promover uma sociedade mais plural, uma sociedade mais livre e justa, que é o que a maioria da população, eu acho que está querendo, né? Desde que descobriu que existe aí uma coisa que está nos dominando e nos atrasando, né, para uma emancipação maior. A Cauane Silva falou: sou negra, tenho um cabelo crespo, nasci assim, vou morrer assim, tenho orgulho de ser assim. Virgínia Martins, mesmo eu sendo branca na cor, eu sou negra nos meus traços, cabelo e nariz, e eu amo o povo negro, eu amo a cor negra, eu respeito, pois são pessoas como todos nós. A Edilane também colocou: certa vez vi uma reflexão de um africano em uma rede social falando sobre a questão de se falar negro ou preto, ao se preferir afrodescendentes. Ele parte do pressuposto de que quando se refere a um negro, surge uma conotação negativa, sombria, tenebroso, listra negra, peste negra, sendo que o oposto de branco é o preto. Gostaria que vocês comentassem. Isabelle Moura também fala: sou branca, sou contra o racismo, vidas negras importam. Cauane Silva fala: somos seres humanos como os demais, com diversas visões políticas e ideológicas. Eu sou, por exemplo, entre a esquerda e a direita e continuo sendo preta. Eu gostaria de saber das nossas visitantes aí, qual que é o maior desafio que elas encontraram na sociedade. Elas já estão em um patamar muito melhor do que a maioria de nós. Como é que foi chegar a isso? Foi um percurso normal ou teve várias barreiras? Meninas, eu também gostaria de perguntar para as meninas, né, se elas poderiam também colocar algumas expressões racistas que são usadas no dia a dia e que muitas vezes as pessoas não se dão conta. E também colocarem quais seriam algumas atitudes antirracistas que poderiam ser adotadas por aquelas pessoas, né, que costumam dizer que não são racistas. A gente sabe que não basta não ser racista, nós precisamos ter ações antirracistas. Então, quais poderiam ser essas ações antirracistas que nós poderíamos adotar, todos nós, enquanto, né, pensadores, educadores e também alunos que não concordam com essa posição, e expressões que são usadas no dia a dia que são racistas, que ferem, e que às vezes, por estarem, né, nesse racismo estrutural, não se é percebido. Então, sobre a pergunta da colega da Edilane, sobre preto e negro, assim, eu vou falar brevemente, porque eu acho, assim, que essa questão do negro e do preto, na verdade, é uma conceituação que vai muito da pessoa mesmo, de como a pessoa quer ser chamada. Porque, na verdade, esse nome negro, ele existiu pós-tráfico, né? Porque antigamente eu falo, quando os negros estavam lá em África, isso não existia, né? E aí, depois, por conta do processo de dominação, eles nos intitularam negros, né? E realmente, assim, né? Sempre ligaram negro quando
falavam do negro sempre ligavam a coisa ruim, a coisa inferior, a coisa feia ao negro, né? Por exemplo, quando fala, juntando aí com a pergunta da última colega, falar que a coisa tá preta, né? Quando fala que a coisa tá preta, é que a coisa tá feia, né? Então, se valem desses adjetivos inferiorizantes, né? Mas o que acontece? Os coletivos e o movimento negro, desde os anos 30, né? Vem cunhando uma positivação do que é ser negro, do que é ser pessoa negra. Então, tanto que a autodeclaração, ela mudou muito, principalmente dos anos 2000 para cá, depois da implementação das políticas de cota e de todo esse empreendimento em torno de uma positivação da imagem da pessoa negra e do ser negro, a autodeclaração, ela vem, muito mais pessoas vêm se autodeclarando negro, né? Porque muitas pessoas nem queriam se autoidentificar como negro, porque muitas vezes isso é um sofrimento, né? Isso é um sofrimento para uma pessoa, porque inferiorizam esse ser negro. Mas é esse movimento mesmo que a gente vem fazendo, que é de educação mesmo, que é um movimento de formiguinha, né? De falar que o negro é bom, que o negro é positivo, que o negro é inteligente. E que a gente pode chegar onde que a gente quiser, apesar que também as oportunidades não estão postas de formas desiguais, mas a gente pode empreender, né? Também esforços coletivos e individuais. E dizer que essa coisa do preto, ela é muito atual, assim, que vem dos coletivos e dos coletivos negros, de se intitular pessoa preta, mas eu, Gabriela, vejo como uma coisa muito de autodeclaração, que vai muito da pessoa, né, da forma como ela queira se autodeclarar, porque no IBGE existem as cores, né, que é preto, pardo, amarelo, e a raça, que é negro, indígena e branco. Então, o próprio IBGE usa essa categoria negro, né? Então, eu acho que vai muito da pessoa mesmo, e eu acho que do posicionamento da pessoa quando ouvir essas coisas de enfrentar mesmo, né? E de falar que não é porque é negro é ruim, porque negro é bom e é maravilhoso, ser negro é bom e é maravilhoso. E qual foi quando a... É a Marielle? É Marielle? Porque eu usei a palavra, porque a Nilma Lina Gomes, que é uma educadora, usa muito, né? Não só ela, como a Elane Cavaleiro também, que é uma estudante, né, desse tempo escola, dessa educação para as relações étnico-raciais, e que fala desses expressões pejorativas, né, que são usadas, a lista negra, como uma coisa ruim, a própria inferiorização e subjugação de uma pessoa porque ela é negra, achar que ela é menos competente porque ela é negra, a questão do fenótipo do cabelo, né, falar, esse cabelo aí, ele é assim mesmo, não dá para baixar, não dá para passar um alisante para baixar esse cabelo, né, e também, né, do nosso nariz, ou da nossa própria competência mesmo, né, de achar que a gente tem menos competência profissional porque a gente é negro, né, isso é muito reproduzido. E eu acho que a gente aqui, enquanto pesquisadores, professores, né, sejam eles, independente da cor que sejam esses professores, sejam eles brancos, pretos, amarelos, eu acho que a gente tem uma arma muito importante, que é a educação, né? A educação, como eu coloquei, a educação como prática de liberdade e de emancipação. E eu acho que a educação, ela pode ser usada, né? E ela deve ser usada como prática antirracista. Então, como eu mesmo estudo transversalidade étnico-racial no currículo e eu trago essa lei 10.639, trago a importância de trazer esse conhecimento produzido pelas pessoas negras, esse conhecimento produzido pelo povo negro. A gente mesmo tem coisas riquíssimas no Vale do Mucuri, que é a cultura, né?
a cultura, apesar de entender que muitas vezes esse conhecimento ele é reduzido ao 20 de novembro, como uma forma puramente cultural e folclorizada, mas produzir conhecimento mesmo. Por exemplo, os nossos quilombos, onde se produz muito conhecimento, que a gente tem muito no território do Vale do Mucuri, Jequitinhonha, quilombos, territórios indígenas, essas pessoas produzem conhecimento constantemente, a gente está perdendo isso porque a gente não valoriza esses conhecimentos. Então, trazer isso para a escola, mostrar para os alunos que a gente tem isso na nossa região, que as pessoas produzem isso na nossa região, sabe? É muito rico. Tem pessoas que vêm de fora para ver isso e muitas vezes a gente desvaloriza essas coisas, né? Esse conhecimento e essa cultura produzida no nosso território. Então, valorizar esse território, valorizar essas pessoas, trazer esse conhecimento para a sala de aula, né? E não somente no dia 20 de novembro, mas trazer esse conhecimento de uma forma transversal mesmo, em vários conteúdos, porque a gente pode utilizar a educação das relações étnico-raciais, não só em matérias específicas, mas em toda, a gente pode usar na matemática, a gente pode usar na geografia, a gente pode usar na história, a gente pode usar no português, a gente pode usar na arte, a gente pode usar em tudo. Então, acho que é isso, usar a educação, transversalizar o currículo, tornar a Lei 10.639 efetiva na sua prática. Eu acho que é um bom caminho. Eu acho importante, né, as colocações que Gabi fez, principalmente sobre a questão do território no Vale do Mucuri, né? O Vale do Mucuri tem uma cultura muito vasta e tem uma cultura maravilhosa, quilombola, indígena, né, artesanal, musicalmente, tem expressão muito forte e são poucas as pessoas que valorizam e são poucas a fomentação, né, da cultura aí, regional do Vale do Mucuri. E aí é importante, quando falar de pensar práticas antirracistas, ter uma desconstrução, né, do subconsciente, principalmente, e da ideologia que foi imposta e é perpetuada essa ideologia até hoje, né? Essa ideologia ela é perpetuada através, né, já foi colocada a estética e subjetivamente de inferiorizar, né, o negro, de auto-inferiorização também. Então, pensar nas práticas antirracistas, ela não só num sentido individual, subjetivo, mas para além também do sentido coletivo, né? Então, é importante desconstruir isso e começar, né, ali no espaço que você ocupa, né? No caso aqui é a instituição escola e ter, né, fazer o que a gente está fazendo aqui hoje, né, desconstruir também os alunos, né, e também procurar emancipar, né? A gente fala assim, que como Gabi colocou, quando a escola, ela dá suporte para os alunos continuar nessa trajetória de educação, a gente vê aí, né, através das políticas das cotas, da inserção da população negra nas universidades, e também que perpetua, né, e continua nessa trajetória de educação, é uma ação, assim, positiva, né, para a sociedade, para a região. Quanto aos aspectos relacionados à trajetória, fazer esse recorte de gênero, né, das mulheres negras, é muito importante a gente colocar nisso, né? Eu sou uma mulher negra, periférica, do Vale de Jequitinhonha e Mucuri. Eu considero o Mucuri porque também, que eu morei muitos anos, então eu coloco que eu sou do Vale de Jequitinhonha e Mucuri. E que são regiões que são colocadas, né, são regiões que têm um histórico, né, muito latente aí de exploração, de degradação, principalmente das mulheres negras, de violência das mulheres negras mesmo, né? A gente vê e tem dados que mostram que, né, nessa região são mulheres que ainda têm menos acesso,
Então, é uma trajetória de resistência e de luta, né? Eu considero a minha trajetória de resistência e de luta, assim, para mim, para minha família, importante, né? Pensar que também, que quando se pensa o ser negro, não pensa o conjunto, e é um conjunto, né? Não só enquanto uma família, mas também no coletivo todo, né? Então, eu parto, assim, nesse sentido. E extremamente no sentido de amor e com os meus e para os meus, e no sentido de emancipação e libertação. Acho que mais nessa, né, de amor. É isso, gente. Ô, gente, deixa eu falar. Eu tinha que falar nessa aula, porque se não tiver uma aula que Maria Virgínia não conversa, não é aula. Então, eu achei muito legal essa aula, porque a escola... para mim, foi como a escola tivesse incentivando os alunos que têm esses traços, que são negros e que têm traços negros na vida, que têm traços negros a se libertarem, sabe? Igual eu. Eu não sei para as outras pessoas se isso é uma coisa legal, mas eu estou em período de transição capilar, porque agora eu estou me aceitando do jeitinho que eu sou, do jeitinho que eu nasci. E, tipo assim, eu tenho um nariz grande e tenho o cabelo cacheado. Mas eu não... Muitas pessoas já falaram pra mim, nariz de negro, cabelo de negro. Eu achava feio isso antes. Agora eu tô me aceitando mais. Eu tô me vendo como uma pessoa linda, com meu nariz lindo, com meu cabelo lindo, do jeitinho que eu sou, do jeitinho que eu nasci. Ai, gente, eu adorei essa aula. Deixa eu parar de falar, senão vai vir gente me xingando depois. O que Nelson Mandela fala, né? Ninguém nasce odiando uma outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem, ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E, na realidade, a gente está aprendendo isso. As pessoas, elas precisam aprender a odiar, mas elas também podem ser ensinadas a amar. A proposta da nossa aula hoje é ensinar ou refletir sobre o amor ao próximo, o amor ao nosso semelhante, né? O amor aos negros. Né? E vidas negras importam, sim. Não podemos fechar os olhos e falar todas as vidas importam. Não, porque a maioria das pessoas, 80% das pessoas que morrem são negras. O filho da empregada que foi deixado com a patroa era negro. E se fosse uma pessoa branca? E se fosse um filho branco? O homem que foi morto, gravado para o mundo inteiro, era um negro. Ele não fez nada, ele só falou que ele não estava respirando. O rapaz que estava dentro de casa, em uma favela, um adolescente, é negro. Ele não estava fazendo nada. Ele estava dentro de casa com seus amigos. E por que ele foi morto? Porque ele é negro. Então, nós temos que refletir e amar. Nós temos que ensinar o amor ao próximo. Eu fico com essa frase de Nelson Mandela. E aí, Deodato, se quiser falar alguma coisa. O microfone está fechado. É só agradecer, primeiro, as professoras, né? Lucileia e Milena, que trouxeram essas duas pessoas para proporcionar para a gente esse momento tão bacana, essa reflexão tão importante que pode, sim, ajudar a gente a crescer. Enquanto vocês falavam, eu fiquei pensando aqui, eu estava pensando numa aluna da escola que um dia me contou uma história. O maior sonho dela, quando ela era pequena, era coroar Nossa Senhora na igreja. Como ela era negra, ela nunca era escolhida
para participar dessa celebração religiosa. Então, quando vocês trouxeram esse conceito aí do racismo estrutural, até mesmo nas religiões, nas igrejas, a gente vivencia e presencia esse racismo. E é um ponto muito importante, gente, que nós precisamos entender, né, que esse racismo está muito além de qualquer tratamento, qualquer ação, qualquer postura nossa individual. Isso é uma coisa muito importante. Você faz crescer nessa compreensão aí, você está dando um passo muito grande de conscientização, de compreensão desse estado de coisa que nós vivemos, né? O tempo inteiro nós estamos vendo nos noticiários jovens sendo assassinados, pessoas negras sendo condenadas por uma justiça, né, que traz dentro dela, né, que está inserido nas suas entranhas, essa discriminação deste povo que tanto contribuiu para a história do Brasil, em todos os sentidos. Então, nós precisamos também, de outro lado, assim, nos manter muito vigilantes quanto à nossa própria postura individual nas nossas relações interpessoais com o outro, né? Eu me lembro, gente, então, até isso nós precisamos nos vigiar, tá? Nós, em relação aos nossos colegas, aos nossos alunos, né? Uma vez que nós sabemos que existe essa maldade entranhada no seio do Estado, que é de discriminar as pessoas pelo fenótipo dela, pela condição dela. E é uma coisa, e nós da escola, nós precisamos realçar, gente, os valores e a contribuição que o negro deu para a história do Brasil, para a gente chegar aonde a gente chegou, correto? As cotas, gente, isso é pouco ainda, sabe? Para o tanto que esse povo sofreu e produziu riqueza nesse país, que hoje está na mão de poucos. Cotas ainda é muito pouco. Então, nesse sentido, agora, por exemplo, nós estamos num momento super privilegiado, gente, que é um momento de eleições municipais. Nós precisamos olhar, e aí que nós temos a oportunidade de avançar mais um pouco nessa problemática desse racismo, olhando para quem a gente vai votar, tá? Então, eu estou assim, muito feliz com o momento que nós vivemos aqui, acho que foi bastante enriquecedor. Obrigado, viu, as meninas aí que trouxeram para a gente essa temática. Deixa eu só dar uma sugestão que tem na Netflix, gente, sobre esse assunto, chama-se Olhos que Condenam. É bem interessante, tá? Então, quem tiver Netflix e tiver a fim de assistir, é muito bom, tá? Olhos que Condenam.